falar de nutrição. Vamos. Temos o prazer de receber a nutricionista esportiva Andréia Formentin. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Você que é uma nutricionista de Sara. De Sara, nutricionista esportiva. Pois é. Desde quando você atua e por que você escolheu esse direcionamento na sua carreira? Então, faz 14 anos que eu atuo nessa área. E comecei a atender o público de academia e comecei a me envolver com a área dos exercícios e decidi fazer uma especialização em nutrição esportiva. E essa especialização foi um divisor de águas, assim, na minha profissão. Porque conhecer o corpo de um atleta, o atleta vive em um estresse metabólico muito alto, né? Ele treina 3 horas por dia, ele treina no inverno, ele treina no verão, ele treina na chuva, ele treina no sol. E o corpo do atleta acaba sofrendo muito. Então, na nutrição esportiva, eu acabei entendendo profundamente como funciona o corpo do atleta, principalmente como funciona o intestino do atleta, como funciona a saúde das mitocôndrias de um atleta, que a mitocôndria existe dentro do músculo. E eu globalizo essa informação que eu tenho sobre esse conhecimento que eu tive da nutrição esportiva em todos os meus pacientes, né? Naqueles que também não são atletas, que buscam só qualidade de vida, que buscam emagrecer, né? Mas esse conhecimento mais profundo foi dentro da nutrição esportiva mesmo, que eles têm um olhar mais profundo. O corpo vive sempre no limite, o atleta sempre, pode-se dizer isso, ele está sempre estressando a ponto de quase falhar? Sim, ele estressa e ele vive treinando, né? Os treinos geralmente são de 3 horas, né, por dia, atleta de alta performance, né? Vamos ver um pessoal do endurance aí, ele vai nadar 1 hora por dia, ele vai pedalar 1 hora por dia e vai correr 1 hora por dia, 3 vezes por dia, então são 3 horas de exercício. Isso fora o dia da competição. Né? Então ele vai fazer todo esse planejamento pro dia da competição. Então depois da competição, aí ele vai ficar doente, né? Então a nutrição esportiva, ela vem com toda essa visão de prevenção, né? Com esse olhar sobre a saúde intestinal do atleta, porque é ali no intestino onde são produzidos 90% dos anticorpos, vai defender o corpo inteiro, né? Então, o intestino de um atleta depois de uma prova, de uma competição, de uma maratona de 42 quilômetros ou de um Audax de 600 quilômetros, eles realmente ficam exaustos, às vezes ficam noites sem dormir. Então, aí tem que se recuperar, né? O pós-prova, tem toda uma alimentação especial, uma suplementação com antioxidantes, acompanhamento com exames. O corpo do atleta realmente, ele sempre vive no limite, né? O jogador de futebol, por exemplo, o coração é um músculo, né? E com o tempo, esse músculo vai crescendo e o coração do atleta, ele tende a ficar maior com o passar da idade, né? Olha. Mas eles são exemplo, né? Eles motivam a gente, né? Eles são... Esporte é saúde. Esporte é saúde. Esporte é saúde, mas se você não tiver um acompanhamento e fizer de uma forma exagerada, tudo que é exagerado, pode ocasionar uma série de consequências negativas, né, Andréia? Pode ocasionar. Por exemplo, essa do coração eu nunca tinha ouvido falar também. Até porque o atleta vive para isso, ele tem uma vida toda voltada para isso. Nós, meros mortais, que ter uma rotina de um atleta, não tem como, né? A gente vai se machucar, a gente vai ficar doente, não tem como fazer. Você pode começar, daí você vai adquirir. Mas se inspira, não precisa fazer igual, né, Andréia? Porque cada senão a gente não consegue. Né? Mas vamos voltar à questão do intestino que me chamou a atenção e as mitocôndrias, né? Vamos fazer essa abordagem, esse lance intracelular e do intestino. Várias entrevistas aqui fizemos sobre a importância do intestino, né, Ale? Né? Alguns apontando como segundo cérebro, alguns já apontando como primeiro cérebro, alguns pesquisadores e autores de livros, né? Dizendo no sentido de que aqui, né, a gente tem várias coisas que movem o nosso corpo. Queria saber como é que é a tua abordagem, como é que você faz essa análise, né, dentro das modalidades esportivas. Então, eu adoro trabalhar com o intestino. É o seguinte, a parede do nosso intestino, o tecido epitelial do nosso intestino, é formado pelos enterócitos.
Essas são as células que compõem o tecido epitelial do nosso intestino. Enterointestino, citocélula, enterócito, o próprio nome explica, né? Célula intestinal. Imaginem, assim, várias casinhas. Sabe aquelas casinhas que a gente aprende a desenhar na escola, assim? Que tem até aqueles brinquedinhos que a gente monta, do tijolinho, né? Várias casinhas, assim, bilhões de casinhas, uma do lado da outra, todas elas conectadas por um cadeadinho, como se elas fossem vizinhas uma das outras. Essa é a parede do tecido epitelial do intestino. Esses são os interesses. Essa é a nossa pele intestinal, é composta por esses bilhões de casinhas conectadas umas às outras por um cadeadinho. Esse é o intestino saudável de um bebezinho que acabou de nascer. Ele tem essa parede linda, cheia de casinhas, cheia de lactobacilos morando ali em cima, que são bactérias boas. As pessoas ali são as bactérias boas. Aí o que vai acontecendo? O glúten, a hora que a gente ingere o glúten, à medida que a vida vai, né, passando, a gente vai ingerindo glúten, o glúten vai ali e ataca os enterócitos e quebra aquela conexão que existe entre uma casinha e outra. Separa as casinhas tudo. Quebra a conexão. O antibiótico quebra a conexão. E aí a gente tem a glutamina. A glutamina é um aminoácido que a gente produz em abundância. Todos nós estamos produzindo glutamina a todo vapor nesse momento. E a glutamina vai para várias partes do nosso corpo. A glutamina, o que ela faz dentro do intestino? Ela refaz o cadeadinho. O glúten quebra, ataca o enterócito. A glutamina refaz o enterócito. Então, para a gente começar a pensar na saúde, na pele, para melhorar essa parede intestinal que está toda porosa, como eles dizem, né? O meu intestino está uma peneira. A gente precisa usar a glutamina para refazer essas conexões entre um cadeadinho e outro e refazer essa pele intestinal. E como que vem a glutamina? A glutamina a gente pode suplementar. A gente produz ela em abundância, mas não numa quantidade suficiente para reparar um mal que a gente mesmo fez. Até porque a gente tá quebrando, não dá tempo, né? A gente tá comendo glúten, a gente tá tomando antibiótico, a gente tá comendo produtos industrializados. A todo momento a gente tá atacando. Então o nosso corpo não vai ter condição de produzir tanto para refazer essa pele. Então a gente vai usar a suplementação. 5 gramas, 10 gramas de glutamina. Mas só a suplementação tem que vir também com essa alteração do diminuir o glúten e parar tudo não, que, vem né? tudo junto. Na hora que o paciente chega no consultório ali com o intestino inflamado, a gente consegue perceber ali por exames, né? Tem marcadores inflamatórios ali no hemograma que vão sinalizar essa inflamação intestinal e ele mesmo vai contar, não, eu tô inchado, eu não consigo ir no banheiro, ou eu tô indo no banheiro várias vezes por dia. A gente vai fazer o exame de toque ali, vai tocar na barriga e a gente vai sentir que o intestino está inflamado. E aí começa esse tratamento com a glutamina por algum determinado tempo, vai depender do paciente, vai depender da situação. Esse é o primeiro passo para começar a recuperar a saúde do intestino, né? Glutamina. Segundo passo, lactobacilos. Lactobacilos vivos também suplementados. Né? Não é Yakult, né? Então, no Yakult tem lactobacilo. Mas tem açúcar, né? Mas tem açúcar e tem numa quantidade pequena também. E aquele iogurte kefir também, na kombucha. Só que é bom para quem já tem um intestino legal, para quem já tá bem e ficar usando esses produtos, super legal. Mas para quem já chega com um problema, a gente precisa tomar uma atitude mais radical, mais pontual para resolver, para colocar no eixo e depois continuar. Então aí a gente tem os lactobacilos que também vão ser manipulados, né? Feito em farmácia de manipulação. Toma glutamina de manhã, de noite joga os bichinhos vivinhos lá para dentro, para cima da parede, né? Hoje a gente tem os lactobacilos e além disso tem uma tecnologia muito atual que ainda está patenteada, que são os biomamps. Os biomamps também são lactobacilos, porém eles são aquecidos numa temperatura assim elevada, em milésimos de segundo, e quando eles elevam essa temperatura, eles rompem a cápsula dele e liberam uma cápsula de proteína com poder de penetração nessa parede intestinal 30 vezes maior do que o próprio lactobacilo tem de desinflamar. Então aí a gente prescreve na fórmula alguns lactobacilos com mais alguns tipos de biomamps. Só que os biomamps não vão formar colônias, porque eles estão mortos. Eles vão desinflamar muito bem, porque às vezes a parede intestinal ela tá tão porosa, aqueles cadeadinhos ali, eles estão tão estragados que o lactobacilo não fixa. Então a gente vai tomando a glutamina,
prescreve os lactobacilos e junto os biomamps para conseguir desinflamar melhor essa parede e dar condições para essas bactérias pararem ali. E junto com isso, dentro dessa natureza maravilhosa que acontece dentro do nosso intestino, que existe vida ali dentro, a gente pode dar comida para eles. Depois a parede tá bonitinha, tá cheia de lactobacilo. Vamos alimentar eles. A gente vai alimentar eles como? Com inulina. Onde é que eu vou encontrar inulina? Na batata Yacon. A inulina é uma fibra que a gente não consegue digerir. E aí serve de substrato energético para essas bactérias, elas vão adorar. Mas isso é suplementado daí? Não, a batata Yacon é a batata do diabético. É uma batata que tem no supermercado. Eu não conheço É bem essa tradicional batata. em culinária japonesa. Eu conheço ela por causa da culinária japonesa. É, a batata Ela é meio Yacon, porosa, ela é diferente, ela tem uma textura diferente. ela é diferente da batata normal, assim. Ela é um pouco assim, ela não tem um formato redondinho. Ela é meio assim, tortinha. Ela fica assim, geralmente enrolada num papel filme, lá na prateleira dos frios. Uhum. Ai, não conheço, vou dar uma procurada. Ela não tem conheço. um baixíssimo índice glicêmico, tem gosto de pera, dá pra comer puro. A textura dela lembra pera. Eu tava lembra tentando pera. lembrar alguma coisa aqui. Que legal, que legal. E daí você alimenta elas com ela. Então, assim, pode... com isso, com essa batata. Se a pessoa tiver, né, tempo... Ficou meio estranho, né? E, vou começar a utilizar a batata Yacon na minha vida, vou comer, vou botar em suco. Tem aquele paciente que tem esse perfil caprichoso e com tempo. Não tenho tempo de ficar comendo batata Yacon e nem fazendo suco. Manipula a inulina. E toma a inulina todo dia. Outra opção legal e muito interessante para servir de substrato energético para as bactérias que estão morando dentro da gente é a biomassa de banana verde. Também. A gente também bom. não digere a biomassa. E eles adoram. E eles adoram. Os nossos filhinhos ali do intestino, os nossos lactobacilos, né? Eu sempre confundo. Porque não tem, a minha geração, quando fala lactobacilos, eu lembro de Yakult. Né? Eles botaram isso na nossa cabeça e não sai daqui. E onde tá as mitocôndrias nessa história toda? Pois é, eu tô curiosa. A outra história. Então, assim, a gente acabou entrando nesse assunto do... Mas Porque foi é muito bem bom interessante. você falar eu adorei. Você foi muito didática. A gente conseguiu, eu consegui entender perfeitamente. Demais. E eu acho que eu vou querer essas casinhas todas bonitinhas ali. A minha cidade já tô vai ficar pensando linda. como é que tá a minha cidade. Tem um quadrinho assim, eu desenho e eu explico, porque eu acho interessante o Bem paciente, bom. além de saber o que ele tá tomando, foi muito legal. ele saber o que realmente o que tá acontecendo dentro do corpo dele, né, com consciência. Acho que a adesão fica maior também, né? Porque ele entende, fala, então eu tenho que reconstruir a minha cidade, Tadinho, né? começa a ficar com pena dos lactobacilos, tadinha, as casinhas tudo quebrada ali dentro. Pensa duas Eu vezes antes odeio de comer bagunça, errado, né? tenho toque. Como é que eu vou ter o meu intestino bagunçado se eu tenho toque, gente? Não, já vai ter que sair daqui tomando vitamina. Não é, eu pentei franja do meu tapete. Mas é bom, é bom. Mas o assunto de hoje, em especial, é saúde mitocondrial. Pois é. Porque assim, todo mundo quer emagrecer, né? Todo mundo já chega no consultório, eu já tô fazendo dieta, eu tô treinando e não tá dando certo. Então, assim, o que acontece dentro do nosso corpo? Dentro do nosso músculo, existe uma organela citoplasmática chamada mitocôndria. Linda, cheia de microvilosidades, azulada, maravilhosa. E dentro da mitocôndria acontece uma reação química chamada ciclo de Krebs. Eu acho que todo mundo aqui lembra do ciclo de Krebs. O professor que explicou isso aí, o Dr. Kripa também vai lembrar ali, o nosso médico que ouve. Tô adorando, pode continuar. Então, eu não vou falar sobre a reação, porque não vai vir ao caso, não interessa o que acontece até no final. Mas eu vou resumir ela de uma forma para o público entender, que é o seguinte. No final dessa reação química, dentro da nossa mitocôndria, dentro do ciclo de Krebs, vai liberar uma molécula de ATP. Adenosina trifosfato, que é a nossa energia propriamente dita. No Brasil, a moeda é o real. Dentro do nosso corpo, a moeda é o ATP. E aí eu preciso... A gente tá aqui as duas alunas aplicadas. Você não me explicou naquela época que eu tirar 10 em biologia? Nunca mais esquecer. Gente, vai lá, continue, por favor. Então, e aí a gente pode ter um bom funcionamento, a gente pode otimizar o funcionamento dessa mitocôndria através de alguns fatores, porque assim, dentro dessa reação química vai precisar de várias coisas para funcionar bem e liberar ATP. E eu vou precisar especificamente de coenzima Q10 e eu vou precisar de vitamina B2 e B3. Então, se o meu paciente tiver com nível de B12 baixa
e tiver com nível de coenzima Q10 baixo, a fabricação dele de ATP vai ser prejudicada. Então agora vamos por partes. Você não consegue emagrecer, você não consegue ter bom desempenho, você não consegue gastar energia. A produção de ATP vai ser menor. Então assim, meu metabolismo é baixo. Meu metabolismo é ruim, eu faço dieta e eu não emagreço. E o que acontece? Tu tens um metabolismo ali de 1.400 calorias por dia, vamos supor. Naturalmente, do jeito que tá a tua coenzima Q10, do jeito que tá a tua B12, tu tens ali um gasto de 1.200, 1.400 calorias por dia. Aí tu começa a fazer uma dieta de 1.200. Aí o teu corpo se adapta a 1.200. E ele para de produzir 1.400 e começa a produzir 1.200. E aí tu faz uma dieta mais restritiva ainda, senão eu vou comer 800. E não vai dar nada de novo. Aí tu até acaba perdendo, mas daí perde massa muscular. Não perde gordura. Porque perder gordura não é fácil. Depois eu vou explicar pra vocês como é que faz pra perder gordura. E aí o que acontece? O metabolismo baixa. E aí depois tu volta a comer, porque tu não vai aguentar ficar comendo 800 calorias. Que é o padrão, né? Tu volta a comer 1.200 ou 1.400, que era o que tu comia, e teu metabolismo já não é mais o mesmo. Ele baixou. Nossa, aí pronto. Mas aí, como é que você analisa? Então, através de exames? Então, primeira coisa, o nível de B12 é a primeira coisa que a gente olha, tá? Como é que tá a tua B12? Então, assim, o parâmetro de B12 no Brasil, nos exames laboratoriais, ele é muito largo. Na década de 80, eles foram fazer um estudo em todo o Brasil para ver como é que estava o nível de vitamina B12 do pessoal. E eles analisaram que o nível de B12 de 90% dos brasileiros, ela variava de 200 a 800. Nossa, é muito amplo, e eles classificaram isso como um parâmetro de exame. Então, assim, a pessoa chega lá no consultório, me mostra o exame, eu peço como é que tá a tua B12. Mostra ali 250, pra ela tá normal, né? Se passar por um clínico geral, por um outro médico que não esteja analisando performance, esteja analisando qualquer outra coisa, tá dentro do parâmetro. Criar o parâmetro assim. O parâmetro tá criado assim e é assim. Só que para nós, nutricionistas da área esportiva que lidamos com performance, a gente tem um olhar diferente em relação a B12. Então, assim, paciente meu não fica com B12 abaixo de 800. 800? Porque daí agora vocês raciocinem comigo. Eu tenho o ciclo de Krebs ali, essa cadeia funcionando, né? Um ciclo rodando. E aí eu preciso de B2 e B3 no meio desse ciclo para carregar alguns cofatores. Eu tô mandando 200 de B12 lá para dentro, carregando. B2 e B3 vai gerar um nível X de ATP. Agora eu tô mandando 800. Vai acelerar. Vai acelerar, vai carregar mais, vai ter mais carrinho funcionando ali dentro, vai girar melhor o meu ciclo de Krebs e no final eu vou ter uma produção de ATP muito melhor com uma B12 lá em 800. Gente, incrível. É tipo um turbo pro carro. Começa assim, tá? O emagrecimento ele vai começar de dentro para fora. Eu tenho que promover a chance do meu corpo tá em condições, ele tem que estar com o metabolismo bem, na mais alta performance dele. E aí a coenzima Q10, como é que eu vou ver que a coenzima Q10 da pessoa tá baixa? De duas formas. Primeiro, pegou coronavírus? Pegasse coronavírus, sim ou não? Vou perguntar para o paciente. Sim. Não. Eu peguei. Como é que foi teus sintomas? Leves, graves? Foram leves, mas depois eu tive uma sinusite bacteriana, foi o que me derrubou. Então, todo mundo, um dos primeiros estudos que fizeram aqui em Santa Catarina mesmo, na UFSC, que foi feito esse estudo, no início da época da pandemia, todo mundo que pegou coronavírus teve depressão de coenzima Q10. O que é depressão? Diminuição de níveis de coenzima Q10. O coronavírus fez festa aqui dentro do nosso corpo e baixou coenzima Q10 de todo mundo. Então, todo mundo que pegou coronavírus relata que tá mais cansado, que não tem tanta vontade, que tá desanimado. Eu suplementava Q10. Coenzima Q10, sim. Então, a coenzima Q10 está super envolvida dentro do ciclo de Krebs. Então, se a pessoa pegou o coronavírus, com certeza ela tá com nível de Q10 baixo. Se a pessoa tem colesterol alto e toma simvastatina, a simvastatina, para conseguir reduzir o colesterol, ela usa Q10. Tá? Então, a pessoa que toma simvastatina, naturalmente também já tem uma Q10 baixa. Então, toma simvastatina e pegou o coronavírus, já tem Q10 baixo. Meu Deus, mas pode aí você analisa Q10 pra vida inteira. Através de exame de sangue? Também pode ser analisado por exame de sangue, tá?
Legal, interessante. Temos um intervalinho aqui. Tô adorando. Meu Deus, a gente tá hipnotizado aqui. Eu tô adorando, porque eu sempre gostei de ouvir pessoas assim. Eu tô adorando mesmo. Tá fazendo sentido muitas coisas, viu? Porque a gente sempre fala de emagrecimento, com ótimos profissionais aqui, mas não nessa abordagem, nunca nesse sentido, nessa fala científica, explicando. Ciclo de Krebs, fazia 20 anos que eu não vi esse termo. Então é bem legal a gente entender, viu? Sim. Eu não sabia que a minha suplementação de Zimankin 10 podia trazer tantos benefícios assim como você tá falando. Muito legal, muito legal. Ó, o Felipe Boira tá mandando mensagem, quero emagrecer. Liga pra doutora André. Depois a gente vai dar o contato, intervalinho e voltamos já, não saia daí. De volta com o Multiverso, já nessa retinha final. E tem pergunta que o Arildo Matos, quero saber como se faz para perder gordura. Tem tudo a ver com o tema que a gente vai trazer agora com a Andréia, maravilhosa. A Andréia Formetin, que é especialista em nutrição esportiva, que já deu uma aula, um show pra gente agora. Não, aqui o bastidor tá sensacional. Tá demais, gente. Eu e a Lecoga já marcamos consulta aqui pra ir lá visitá-la. Mas, pré-treinos pra emagrecer. Então, aí, Arildo, presta atenção. Vamos lá. Então, gente, emagrecer parece fácil, mas não é tão fácil. Todo mundo pode emagrecer, desde que seja bem orientado. Então é o seguinte, eu tô treinando, eu tô indo pra academia, eu tô fazendo tudo certinho e eu não tô tendo resultado, não consigo emagrecer. Por quê? Então, pra acontecer a queima de gordura, o nosso corpo só consegue fazer a glicólise, lise, quebra, gordura, quebra de gordura, só acontece quando os níveis de insulina estão baixos. Nível de insulina baixo, oportunidade de o corpo usar a gordura como própria fonte de energia. E então, a insulina tá onde? No açúcar? No açúcar? Então, assim, tá no carboidrato. Então, por exemplo, comi fiz 2 bananinhas com canela e fui treinar. Vai emagrecer? Não vai. Não vai. Vai obter os benefícios do treino? Vai produzir dopamina, vai produzir serotonina, vai circular o sangue no corpo inteiro, vai chegar mal-humorado na academia, mas vai sair feliz, porque ninguém sai chutando balde de academia, todo mundo sai felizão da academia. Então, assim, vai ter os benefícios do treino, vai ganhar massa magra, mas a energia usada durante o treino é a da banana. Porque o açúcar estava alto, então não mobilizou a tua própria gordura. Então, qual é o segredo? Eu tenho que usar alimentos que não aumentem o meu nível de insulina, mas que me dê energia e suporte para mim conseguir fazer um bom treino. E tem poucos alimentos com essa característica. Vamos lá. Quais são eles? Olha lá, a galera já tá com papel e caneta. Sabe coco? Eu só comia coco naquela época que eu te falei. Porque por causa da gordura? O coco natural não tem açúcar. Ele tem gordura. Não, mas eu vou comer gordura pra ir pra academia treinar. Boa, gordura mas boa, é uma gordura de boa qualidade. O cérebro adora, tá? A cognição já melhora na hora. O nosso cérebro pesa 2 quilos, 3 quilos, mas ele usa 70% da energia do corpo. Eu vou descontar isso quando me pesar a próxima vez. 3 quilos? Opa! Emagreci! Então, o coco não aumenta a insulina. Então, assim, comer um pedaço de coco e ali um pouco de amendoim. O amendoim também não aumenta a insulina. É gordura boa. É gordura boa. Abacate com pasta de amendoim. Um ótimo pré-treino. Eu adoro amendoim. Pasta de amendoim sem açúcar, ela cara natural, eu adoro. O abacate, ele tem gordura, mas ele não tem açúcar. Então ele vai dar energia. Eu vou fazer um bom treino, mantenho a minha insulina baixa e o corpo logo em seguida começa a usar a minha própria gordura como fonte de energia. Isso é um pré-treino, então, pra emagrecer, pra perder gordura. Uma opção de pré-treino. Boa. Abacate com pasta de amendoim. Ótima opção de pré-treino. Coco com amendoim em grão. Um ótimo pré-treino. Você consegue perder gordura sem fazer exercício? Só cortando a comida? Calórico? Porque as pessoas falam do déficit calórico. É matemática, né? É matemática. A gente sabe que é uma matemática. Mas assim, você consegue fazer isso se você estiver bem? Consegue, mas pouco, né? O nosso corpo, ele não consegue queimar mais do que 2 quilos de gordura por mês.
tá? Então, assim, se tu chegar lá e perder 6 quilos, perdeu 2 de gordura e 4 de massa magra. Bah, Com certeza. que é horrível, né? Que não é bom, isso, né? Então, assim, no começo, vou fazer um jejum intermitente. Um jejum intermitente interessantíssimo. Ele faz acontecer biogênese mitocondrial. É possível fabricar novas mitocôndrias. Sabe a mitocôndria que eu expliquei, que está lá dentro do músculo? O jejum intermitente possibilita o nosso corpo a fabricar novas mitocôndrias. O exercício de alta intensidade possibilita o nosso corpo fabricar novas mitocôndrias, tá? Então o atleta, ele fabrica novas mitocôndrias. A pessoa que faz jejum intermitente fabrica novas mitocôndrias. Por isso, teoricamente, acelera o metabolismo, porque tem mais mitocôndria. Porque tem mais mitocôndria, tá? Tem pergunta aqui também, ó. Eu preciso emagrecer por causa do intestino. Ovo cozido ajuda? Pois eu só posso comer derivados de polvilho. Nossa. Eu já tô enjoado de rosca de polvilho. Do jeito que eu li. Oh, meu Deus. Eu li igual a voz do Google, gente. Sem emoção, Rocha. Ele tem problema intestinal? Você tá com problema de intestino, Rocha? Eu acho que ele tá com probleminha no intestino, então, sim. a primeira coisa é resolver, né? O intestino, naquela história. Construir a casinha. Eu esqueci de falar, pra fechar com chave de ouro, o intestino tem uma planta maravilhosa chamada espinheira santa. Essa planta, ela aumenta a quantidade de mucina, que é um muco que existe desde a nossa garganta até lá no nosso intestino, reveste todo o epitélio interno do nosso corpo. Então, ela é boa pro estômago, ela é boa pro intestino. Então, espinheira santa, dá pra fazer em extrato seco, dá pra fazer em tintura, dá pra fazer o chá da espinheira santa. Então ele vai arrumar o caminho pra gente, tipo como se fosse o asfalto. Como se fosse o Desse asfalto. Dica, amor. Não, adorei. Muito bom, Grado da vida. Vai deixar muito bom, aquelas Gica. bactérias bem fixadas. Então, além da inulina, mais a espinheira santa. Vai dar mobilidade ao meu intestino. E melhorar toda a questão do estômago. Até porque a B12 começa a ser absorvida no estômago. Quem toma um omeprazol, por exemplo, não consegue absorver a B12. Porque o estômago tá todo Porque daí errado. a pessoa que toma omeprazol não consegue produzir fator intrínseco. E a B12 é quebrada, precisa do fator intrínseco para ser quebrada. Então, hoje, uma pessoa que toma omeprazol e come carne vermelha, ela não consegue absorver Ele falou B12. do ovo. Ele pode comer ovo? Não, ovo ele pode comer ovo. Não, ovo é saudável. Ovo é um dos melhores alimentos do mundo. Ele tá com o intestino irritado, né? Fora o espinheira santa, tem alguma outra pra ajudar ele? Assim? Glutamina, lactobacilos. Isso tudo que ela falou. Tomar bastante água. Só que tem que melhorar essa pele intestinal, entendeu? Deu certo, assim, como é que tu vai tomar uma glutamina, um lactobacilo? O certo seria com uma orientação nutricional pra gente saber qual é a quantidade de lactobacilo que vai prescrever, qual é a quantidade de... Tem que ver tudo bem certinho, né? Mas a espinheira santa é um chá natural, pode tá tomando aí, a espinheira santa já vai ajudar a melhorar essa pele intestinal, esse muco. Em linhas gerais, então, acho que deu pra explicar. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. André, foi um prazer te receber aqui. Foi muito legal muito mesmo, obrigada. Adorei. Gente, foi uma segunda-feira maravilhosa. Qual é o seu arroba? Seu contato? @Andreia Nutri Esportiva. Andreia Nutri Esportiva. Pega aí o cartão que você deu pra gente. Então, o meu telefone 99172 5546. Sim, tem um Gmail aqui, ó, andreianutriesportiva@gmail.com. Fica lá em Sara, na Rua Natal. E depois vai estar no @programa Multiverso, a gente vai postar ali também. Eu atendo no consultório, eu atendo a domicílio e também atendo online. Ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa. Se quiser entender sobre intestino, saúde mitocondrial, me procurem que eu vou ajudar. Valeu. Altair, obrigada também. Obrigada. Depois você é o próximo, né? O namorado que está conosco tem história pra contar também. Gente, ficamos por aqui. Beijo no coração e até amanhã.